Eu sempre fui o tipo de homem que acreditava no amor eterno, aquele que vê no casamento a base de tudo, a certeza de que ao lado da pessoa que escolhemos, o mundo se torna um lugar mais seguro. Fábio, esse sou eu. Um homem de 40 anos, casado há 17 anos com a Clara, com quem tive 2 filhos maravilhosos. A vida parecia perfeita, ou pelo menos eu acreditava que fosse. Nos conhecemos quando eu tinha 23 anos e ela 21. Eu me apaixonei por ela instantaneamente. Clara era diferente, uma mulher cheia de vida, energia contagiante, com uma beleza que ia além do físico. Era alguém com quem eu me sentia completo, como se ela fosse a parte que me faltava. Nossa história foi rápida. Não demorou muito para decidirmos morar juntos, e logo depois veio o casamento, o primeiro filho, depois o segundo. Parecia que a vida estava desenhada para nós, uma história clássica de amor que daria certo para sempre. Mas como toda história, a nossa também tinha seus altos e baixos. Havia momentos de felicidade pura, mas também momentos difíceis, como qualquer relacionamento. Sempre busquei fazer minha parte, ser o melhor marido, o melhor pai. Claro, eu também tinha meus defeitos. Eu era trabalhador, sério demais algumas vezes, talvez distante em alguns momentos. Mas nunca, em nenhum momento, pensei que a base da nossa vida poderia estar ameaçada. Até que um dia, tudo mudou. Foi um dia comum, como qualquer outro. Eu tinha saído para o trabalho de manhã cedo, como sempre, e quando voltei para casa à noite, algo estava diferente. Clara estava mais quieta, com os olhos distantes, como se estivesse em outro lugar. Não era o tipo de coisa que ela costumava fazer, e isso me chamou a atenção. Não falei nada no momento, não queria parecer invasivo. Mas à medida que os dias passaram, eu comecei a perceber que havia algo estranho em nosso relacionamento. Clara estava distante, e eu estava cada vez mais sem saber como lidar com isso. Os primeiros sinais eram pequenos. Ela não me olhava mais da mesma forma, não me tocava como antes. As conversas começaram a se tornar mais curtas, mais frias. Eu pensei que fosse um simples período difícil, que todo casamento passava por isso de vez em quando. Tentava ser mais carinhoso, mais presente, mas parecia que ela se afastava ainda mais. Um dia, após uma discussão em que ela parecia exausta, pedi que conversássemos com calma, que eu realmente queria entender o que estava acontecendo. Foi então que ela me contou, de uma forma tranquila, mas ainda assim profundamente abalada. Clara, minha esposa, com quem eu compartilhava minha vida, meus filhos e todos os momentos importantes, me disse que estava passando por um processo doloroso de autoconhecimento. Ela me revelou que, após anos de repressão, havia se dado conta de que era lésbica. Ela não sabia como me contar antes, pois tinha medo de perder a família, mas sentia que não podia mais continuar vivendo uma mentira. Eu não sabia o que fazer. O mundo, de repente, parecia ter desabado ao meu redor. Clara estava me dizendo que, depois de tantos anos juntos, depois de tudo que construímos, ela não me amava da maneira como eu pensava. Eu era apenas uma parte de um grande engano, uma fase da vida dela que agora estava chegando ao fim. Não era só sobre o fim do nosso casamento, era sobre o fim de uma vida que eu achava que era verdadeira. Em questão de minutos, tudo o que eu acreditava sobre nós, sobre ela, mudou completamente. Aquela conversa não foi fácil. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Perguntei a ela se havia algo que eu pudesse ter feito diferente, se havia alguma chance de salvar nosso casamento. Mas a resposta foi clara: não. Clara não queria mais viver naquela relação, não queria continuar fingindo que algo entre nós ainda tinha jeito. Ela me explicou que o que estava vivendo era um processo interno e pessoal, algo que não tinha a ver comigo, mas com a verdade dela. Eu tentei entender, tentei ser compreensivo, mas, ao mesmo tempo, sentia uma raiva profunda. Eu não entendia como ela pôde viver tanto tempo comigo e, ao mesmo tempo, esconder algo tão essencial sobre ela mesma. A dor era indescritível. Senti como se tivesse sido enganado, como se minha vida tivesse sido uma mentira. A mulher com quem eu passei 17 anos, a mulher com quem construí uma família, estava me dizendo que não me amava da forma que eu pensava. O vazio que tomou conta de mim naquele momento era profundo, insuportável. Eu me afastei. Não sabia o que fazer, como lidar com a situação. Ao mesmo tempo que estava devastado, não podia deixar de pensar nos nossos filhos. Como explicar para eles que tudo o que eles conheciam, aquela imagem de uma família feliz, estava se desfazendo? Eu sentia que estava perdendo não só a mulher que eu amava, mas também o controle sobre a minha própria vida. A ideia de ter que dividir os filhos com Clara, de ver a vida dela tomar um rumo que eu não imaginava, parecia mais do que eu podia suportar.
As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Eu estava perdido. A dor da traição, da perda e da confusão me consumia. Clara tentava me ajudar, mas eu não queria a ajuda dela. Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes, que ela voltasse para mim, que nós pudéssemos salvar nossa família. Mas ela não podia, e eu sabia disso. Eu não conseguia olhar para ela sem sentir raiva, sem lembrar da dor que ela havia me causado. E assim, comecei a me afastar mais. Não só dela, mas de tudo. Meus amigos, minha família, qualquer coisa que me lembrasse a vida que eu achava que tinha. Eu me vi em uma solidão profunda, que não parecia ter fim. Fui me afastando de tudo e todos. Eu não sabia o que seria de mim. Não sabia quem eu era mais. Eu havia sido um homem casado, um pai, mas agora, sem Clara, sem nossa vida, quem eu era? O que restava de mim? Mas a vida, como sempre, seguiu seu curso. Clara e eu começamos a conversar de uma forma mais madura. Apesar da dor e da raiva, os filhos eram nossa prioridade. Decidimos seguir caminhos separados, mas com respeito e, de alguma forma, ainda unidos pelo amor que tínhamos pelos nossos filhos. No entanto, mesmo após meses, a sensação de perda e de fracasso não me deixava. Eu havia perdido a mulher da minha vida, a mulher com quem eu esperava envelhecer, e isso era algo que eu não sabia como superar. E agora, com 40 anos, com um casamento desfeito, 2 filhos para criar e uma nova vida pela frente, eu me encontrava em um lugar que nunca imaginei que estaria. A pergunta que martelava na minha cabeça era sempre a mesma: quem sou eu, agora? A dor que sentia ainda era tão grande que, por muito tempo, não conseguia acreditar que realmente estava vivendo aquilo. Havia uma enorme saudade do que fomos, de quem fomos. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que o que Clara estava me dizendo fazia sentido, ou pelo menos fazia sentido para ela. A parte mais difícil era aceitar que a mulher com quem eu havia compartilhado toda uma vida, sonhos, momentos de alegria e sofrimento, estava agora vivendo uma realidade completamente diferente. Mas a dor mais insuportável, a mais difícil de lidar, era saber que, por mais que tentássemos, não seríamos mais a mesma família que fomos. E nossos filhos? Nossos filhos. O maior medo que me assombrava desde o começo de tudo era justamente o impacto que essa separação causaria neles. Lucas e Sofia, meus 2 filhos, eram ainda tão pequenos, tão inocentes, e eu não queria que a imagem que eles tinham da nossa família fosse destruída. Eles amavam a mãe e o pai, e ver isso desmoronar diante dos olhos deles era uma dor insuportável. Cada vez que olhava para eles, sentia um peso no peito, uma culpa imensa por não poder fazer mais nada para impedir essa transformação que ocorria em nossa casa, em nossa vida. O processo de separação foi doloroso, mas o que veio a seguir superou qualquer expectativa de sofrimento que eu pudesse ter Clara e eu começamos a discutir sobre a guarda dos filhos. Nossos filhos, que até então eram o centro de tudo, agora eram uma disputa. Eu não queria perder eles. Não podia. A ideia de não ver meus filhos todos os dias, de não ser o pai presente como sempre fui, era algo que me dilacerava. Claro, Clara também tinha o direito de ser a mãe deles e de buscar uma vida onde ela pudesse ser verdadeira consigo mesma, mas eu sabia que isso afetaria profundamente as crianças. Não só elas, mas eu também. A guerra pela guarda foi inevitável, mas o impacto disso foi ainda mais profundo do que qualquer um de nós imaginava. Eu me vi em um tribunal, com o rosto da Clara em frente a mim, e uma parede de frieza entre nós. Antes, éramos parceiros, companheiros. Agora, éramos adversários. A dor disso era surreal. Ela estava lá, lutando pelo que acreditava ser o melhor para ela, e eu estava lá, lutando pelo que acreditava ser o melhor para os nossos filhos, e para mim também. O processo foi longo. Os advogados começaram a se envolver, e logo percebi que aquela separação estava se tornando algo muito maior do que eu queria. Eu apenas queria ser um bom pai, queria continuar presente na vida dos meus filhos. Mas a briga pela guarda não era algo simples. Clara começou a argumentar que ela precisava de mais tempo com as crianças, que a vida delas com ela seria mais saudável e equilibrada. Eu entendi seu ponto de vista, mas também sabia que isso afetaria a relação deles com o pai. Eu queria garantir que eles continuassem a ter uma figura paterna forte, alguém que os orientasse e cuidasse deles. Isso, para mim, era o mais importante. As discussões ficaram cada vez mais acaloradas. Eu me vi em uma espiral de emoções conflitantes. Ao mesmo tempo em que sentia uma enorme tristeza por ver o que nossa vida havia se tornado, sentia uma raiva profunda pela situação em que nos colocamos. Eu me perguntava constantemente onde havíamos errados, onde eu havia falhado. Eu me culpei por cada passo que nos trouxe até aquele ponto, mesmo sabendo que havia muito mais envolvido do que simplesmente falhas minhas ou dela.
Era difícil encontrar equilíbrio. No tribunal, eu me vi em um espaço onde qualquer palavra que eu dissesse poderia ser interpretada de uma maneira que não refletia quem eu realmente era. Clara, por outro lado, parecia estar cada vez mais resoluta em sua decisão. Ela não me odiava, eu sabia disso, mas estava vivendo uma verdade que ela não podia mais esconder. Ela estava com medo do que o futuro nos reservaria, mas ao mesmo tempo sentia uma força interior que eu não conseguia entender. Era como se ela estivesse finalmente se libertando de algo que a oprimia há anos. E isso, de alguma maneira, me fazia ainda mais triste. A dor de estar ali, naquele ambiente hostil, onde éramos forçados a nos tornar estranhos um ao outro, foi esmagadora. As discussões sobre a guarda, a divisão de bens, os argumentos, os depoimentos dos psicólogos e assistentes sociais. Cada etapa do processo era uma tortura emocional. Eu queria voltar no tempo, para aqueles dias simples e felizes, onde eu olhava para Clara e via o amor. Mas esse tempo já não existia mais. Eu tinha que lidar com a realidade, por mais difícil que fosse. Aquele processo de separação judicial não era apenas uma questão legal, mas uma batalha emocional constante. Eu estava perdendo minha esposa, a mãe dos meus filhos, e isso mexia comigo de uma maneira que eu não sabia lidar. Mas o que realmente me destruiu foi perceber que os filhos eram agora o centro de tudo, e, por mais que eu quisesse protegê-los de tudo aquilo, eles estavam sendo puxados para um lugar que não pediram para estar. Estavam sendo forçados a tomar partido, a se adaptar a uma nova realidade onde o pai e a mãe não estavam mais unidos. Lucas, meu filho mais velho, estava completamente confuso. Ele não entendia por que a mãe e o pai estavam brigando. Ele me perguntava por que não podíamos viver juntos de novo. Aquilo me partia o coração, ver meu filho perder a fé naquilo que sempre acreditou ser a base da sua vida. Sofia, por outro lado, com sua inocência, tentava ser forte, mas era visível que a situação a estava afetando. Ela perguntava quando poderia ir ao parque com os dois, quando voltariam a ser uma família como antes. Eu tentei ser honesto com ela, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia como explicar aquilo para uma criança tão pequena. Como se faz isso? Eu e Clara, então, chegamos a um impasse. O tribunal decidiu que os filhos ficariam comigo durante a semana, e Clara ficaria com eles nos finais de semana. Não era o ideal para nenhum de nós, mas era o que o juiz decidiu. Isso significava que, pelo menos, eu não os perderia completamente, mas o vazio de não poder estar com eles todos os dias era imenso. Cada despedida de domingo à noite, quando eles voltavam para a casa de Clara, era como se uma parte de mim estivesse indo embora. Eu tentava seguir em frente, mas o peso da culpa, da dor e da perda me consumia a cada dia. Eu me via em uma rotina sem fim, uma busca incessante por algo que não parecia mais possível de alcançar. A saudade dos meus filhos me matava. Eu os via crescer em outro ambiente, com Clara buscando reconstruir a sua vida, e sentia como se estivesse perdendo eles pouco a pouco. Foi um processo longo e difícil, mas aos poucos fui me acostumando com essa nova realidade. Não era o fim, mas era uma nova fase da minha vida, e embora ainda doesse muito, eu estava começando a entender que não tinha controle sobre tudo. Mas, ao mesmo tempo, a luta pela guarda continuava. O amor que eu tinha pelos meus filhos não poderia ser diminuído por nada. E, com o tempo, percebi que, apesar de tudo, eu teria que continuar, por eles, mais do que por mim. Mas a luta não estava acabada. O que eu não sabia era que o caminho ainda reservaria mais desafios. A decisão do tribunal foi uma espada de dois gumes. Por um lado, era um alívio. Eu não tinha perdido completamente meus filhos, mas, por outro, aquela divisão era um lembrete diário de que a família que eu conhecia, a família que eu sonhava, já não existia mais. Cada domingo, quando a Clara chegava para pegar os filhos e os levava embora, eu me via diante de um vazio absoluto. Não importa quantas vezes eu repetisse para mim mesmo que isso era o melhor para eles, o vazio dentro de mim não diminuía. A dor de não ver meus filhos todos os dias, de não ser o primeiro a escutar as conquistas deles, de não ser o pai presente como sempre fui, era esmagadora. O relacionamento com Clara também seguiu uma linha tensa. Embora o processo de separação tivesse sido resolvido legalmente, nós não estávamos, de fato, em paz. Eu sentia que ela havia se distanciado emocionalmente de tudo o que construímos. Claro, ela tinha o direito de reconstruir sua vida, de viver a verdade dela, mas eu não podia deixar de sentir a perda da mulher que um dia amei, com quem compartilhei sonhos, medos e uma vida inteira. Eu estava tentando entender o que fazia com que ela fosse capaz de seguir em frente tão rapidamente, enquanto eu ainda estava preso no luto de uma vida que já não existia mais. Havia momentos em que, quando estávamos sozinhos, uma aura de melancolia nos cercava. Clara não me olhava com o mesmo amor de antes,
e eu sentia isso de uma maneira quase física. Mas havia um respeito entre nós, uma necessidade de manter as coisas civilizadas, pelo menos para o bem dos nossos filhos. Nos últimos meses, a comunicação entre nós se tornou ainda mais esparsa. As conversas eram restritas a questões práticas, à guarda dos filhos, ao pagamento da pensão, a pequenos detalhes do cotidiano. Nada demais. Nada que me fizesse lembrar do que já fomos. Eu, por outro lado, estava me afundando cada vez mais na solidão. Passava os dias de semana com os filhos, tentando ser o pai que sempre fui, mas as noites eram longas. Chegava em casa, olhava para o sofá vazio e sentia a ausência dela, do sorriso dela, da voz dela. A casa estava impregnada de uma saudade insuportável. Eu tentava ocupar a mente com o trabalho, mas a verdade é que, quando a noite caía, eu me via perdido em pensamentos, imaginando como seria a minha vida se as coisas tivessem sido diferentes. Como seria a minha vida se Clara tivesse se apaixonado por mim de novo, se não tivesse se dado conta de sua verdade depois de tantos anos? Isso me atormentava. O que poderia ter sido? Eu sabia que precisava seguir em frente, mas não sabia como. O peso da culpa por não ter percebido antes, por não ter compreendido a necessidade dela de viver sua verdade, me fazia questionar minhas próprias decisões. Eu estava consumido por uma culpa incessante, achando que de alguma forma poderia ter feito algo para salvar o que tínhamos. Mas a realidade era que o que Clara precisava de mim era uma coisa que eu não poderia oferecer. E isso, por mais que eu tentasse, era impossível de ignorar. A crise com Clara ainda se arrastava, mas a verdadeira tempestade estava por vir, e ela vinha disfarçada em uma nova onda de disputas legais. Ao longo dos meses seguintes, Clara começou a buscar uma revisão da guarda das crianças. Ela alegava que a divisão que tínhamos não era o suficiente para que ela pudesse passar mais tempo com os filhos. Ela queria mais tempo com eles, mais liberdade para ser a mãe presente que, segundo ela, seus filhos mereciam. Ela, obviamente, não estava disposta a abrir mão dos finais de semana, mas queria que as visitas durante a semana também se tornassem mais frequentes, sem que isso significasse prejudicar a rotina deles. Eu senti o chão desmoronar mais uma vez. A simples menção de mais tempo com os filhos me fez entrar em pânico. Como eu poderia ceder mais tempo? O que significava ser um pai para os meus filhos, se não estivesse com eles todos os dias? Eu os via apenas nas semanas, e isso já era um desafio. O pensamento de perder ainda mais tempo com eles me deixava em um estado de desespero. Não podia aceitar, mas, ao mesmo tempo, sabia que ela tinha o direito de pedir o que estava pedindo. A luta por nossos filhos, a necessidade de garantir que eles tivessem o melhor dos dois mundos, havia se tornado uma guerra de nervos. A cada nova petição de Clara, meu mundo ficava mais sombrio. Eu tentava me manter calmo, mas era impossível. Eu estava tomando decisões não só por mim, mas por eles. O pior era quando ela trazia à tona questões emocionais para justificar seu pedido. Alegava que os filhos precisavam mais dela agora do que nunca, e que as crianças estavam sofrendo com a separação. Ela mencionava a dificuldade que Lucas, em particular, estava tendo para lidar com as mudanças. Eu também via isso. Meu filho estava se transformando, ficando mais retraído, mais silencioso. Eu não sabia o que fazer para ajudá-lo a superar isso. A batalha pela guarda se intensificou. Mais uma vez, o tribunal foi o palco de nossa dor. Nossos advogados trocaram acusações e argumentos. Eu me vi mais uma vez em uma sala de tribunal, diante de um juiz que olhava para nós como se fossemos apenas mais um caso, mais uma disputa entre os cônjuges que não conseguiam resolver suas diferenças. Eu queria gritar, queria explodir, mas algo dentro de mim sabia que isso não adiantaria. Eu queria poder fazer mais por meus filhos. Eu queria que eles fossem felizes, que crescessem em um ambiente de amor e segurança, mas parecia que, com cada decisão judicial, mais distante essa realidade se tornava. E a cada dia, os filhos pareciam se afastar mais de mim. Eu tentava ser o pai presente, mas minha incapacidade de controlar a situação me fazia sentir como se estivesse falhando em tudo. Eu via Lucas, de olhos baixos, tentando entender as brigas constantes, tentando entender por que sua mãe e seu pai não conseguiam mais estar juntos. E a pequena Sofia, com sua doçura, tentava de todas as formas manter o equilíbrio, mas suas palavras, ainda inocentes, me partiam o coração. Pai, quando a mamãe e você vão ficar juntos de novo? Ela me perguntava isso em um tom ingênuo, sem compreender a complexidade de tudo. E eu não sabia o que responder. Era uma luta constante entre o que eu sabia que deveria fazer e o que meu coração me dizia. Eu queria proteger meus filhos de tudo isso, mas parecia que toda essa situação estava além do meu controle. Clara e eu ainda discutíamos nos tribunais, em nossa nova vida de ex-cônjuges,
com as palavras trocadas como espadas afiadas. Ela não estava mais a mesma. Eu também não. Na minha mente, uma única pergunta me consumia: o que seria de nós? O que seria de mim, se eu não conseguisse garantir um futuro seguro e estável para meus filhos? Eu estava lutando contra o tempo, contra as decisões do tribunal, contra um destino que parecia ter sido traçado sem que eu pudesse fazer algo. Eu só queria ser o melhor pai possível para os meus filhos, mas a cada dia isso parecia mais distante. A dor de estar afastado dos meus filhos não era a única que me consumia, mas também o medo do que aconteceria com a nossa relação. A luta judicial pela guarda se tornava mais e mais intensa, e eu sentia a esperança escorrer entre os dedos. Tudo o que eu queria era que, no final, os meus filhos soubessem que fiz tudo o que pude para ser o pai que eles precisavam. Mas, a cada dia que passava, mais eu me perguntava: seria o suficiente? A guerra judicial pela guarda das crianças estava chegando ao fim, e com ela, eu não sabia mais o que esperar. Os dias pareciam intermináveis, uma sucessão de audiências e argumentações que nos drenavam, tanto emocional quanto fisicamente. Eu, que antes de tudo isso pensava ter o controle sobre minha vida e minha família, me vi completamente desamparado, apenas seguindo os dias sem saber exatamente o que mais fazer para garantir que a vida dos meus filhos continuasse a ter estabilidade. Eu me apegava a uma esperança tênue, a de que, ao final, o que mais importava fosse o bem-estar deles. Não importava mais o que Clara pensava de mim, ou o que eu pensava dela. O que mais importava era que meus filhos tivessem uma vida feliz, cheia de amor, longe de toda essa dor e confusão que nós, os adultos, havíamos causado. As semanas que antecederam a decisão final foram um turbilhão de sentimentos. Eu me via acordando cedo, antes que todos acordassem, apenas para me preparar para mais uma audiência, mais um dia de luta. As dúvidas ainda me consumiam. Será que eu estava sendo um bom pai? Será que estava fazendo a coisa certa? O medo de perder a guarda de meus filhos me assombrava todas as noites. Quando os via, ainda em minha casa ou nas visitas que aconteciam em nossos fins de semana, o coração se enchia de uma saudade de algo que talvez nunca mais existisse, uma família unida. E então, o grande dia chegou. O dia em que o juiz daria a decisão final. Eu estava nervoso, minha mente corria, as mãos suavam. Clara estava ao meu lado, mas o que antes era uma parceria, agora era uma competição, uma luta implacável entre dois mundos diferentes. Ela parecia tensa, assim como eu, mas seus olhos revelavam algo que eu não sabia se era confiança ou resignação. Ela tinha seus motivos, eu sabia, e eu também tinha os meus. O que estava em jogo agora não era mais o nosso amor ou o que poderia ter sido, mas a vida dos nossos filhos. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o que eu mais queria proteger. Finalmente, o juiz entrou. O silêncio tomou conta da sala. Todos estavam esperando por aquele momento, e eu sentia a pressão de cada segundo que se passava. Os advogados de ambos os lados trocaram olhares rápidos e tensos. O juiz, com sua expressão impassível, começou a ler a sentença. Eu senti o peso daquelas palavras nas minhas costas. Quando o juiz anunciou que a guarda das crianças seria concedida a mim, um turbilhão de emoções se instalou em meu corpo. Primeiro, foi uma sensação de alívio, de uma vitória que parecia impossível. Eu tinha vencido. Eu conseguiria continuar a ser o pai presente que tanto desejava ser. No entanto, ao mesmo tempo, um sentimento de tristeza me dominou. Não era uma vitória completa, pois eu sabia que esse processo deixaria cicatrizes, e que as coisas nunca seriam as mesmas entre mim e Clara. Mesmo assim, naquele momento, a sensação de ter meus filhos comigo era tudo o que eu mais desejava. Clara não demonstrou surpresa, mas havia algo em seus olhos que eu não podia identificar. Era uma mistura de dor e aceitação. Ela sabia que sua vida estava tomando outro rumo, assim como a minha, e, apesar da luta, nos respeitávamos como pais. Mas, em seu rosto, pude ver que ela ainda estava tentando encontrar um equilíbrio entre a dor de perder a guarda e o desejo de continuar a ser parte ativa da vida dos filhos. Não havia um vencedor claro aqui, mas havia certeza de que essa decisão, embora difícil, seria melhor para as crianças, pelo menos por agora. Eu levei meus filhos para casa no mesmo dia. A sensação de tê-los novamente sob meu teto foi indescritível. Eles pareciam mais tranquilos, mais seguros, mas ao mesmo tempo, vi o medo em seus olhos. O medo de que algo pudesse dar errado. Mas o que mais me tocou foi a forma como eles se aproximaram de mim, como se, finalmente, depois de tanta incerteza, o pai que eles conheciam estava de volta. No fundo, eu sabia que essa vitória não era apenas minha, mas nossa. Nos meses seguintes, Clara e eu tentamos chegar a um acordo sobre como dividir o tempo com os filhos de forma mais saudável. Ela ainda os via regularmente, mas as visitas não eram mais como antes.
Era uma nova realidade, uma realidade que precisávamos aceitar para seguir em frente. Embora o processo tenha sido difícil, conseguimos estabelecer uma rotina mais equilibrada. Eu tinha os filhos durante a semana, e Clara ainda os via nos finais de semana. Mas o mais importante era que, aos poucos, consegui começar a reconstruir minha relação com eles. Estava mais presente, mais focado neles. Eles estavam se ajustando, e eu também. A dor da separação ainda estava lá, mas eu sabia que, com o tempo, as cicatrizes se curariam. Cada dia com meus filhos era uma bênção, um lembrete de que, por mais difícil que fosse, eu estava construindo um novo futuro para nós três. O que o futuro traria, não sabia, mas sabia que o mais importante era estar com eles, ser o melhor pai que eu podia ser. E a partir desse momento, eu e Clara aprendemos a coexistir de uma forma civilizada. Ela continuava sua jornada, eu a minha, mas nossos filhos eram sempre a prioridade. Havia paz entre nós, pelo menos no que diz respeito à nossa responsabilidade como pais. Agora, olhando para trás, vejo que esse processo todo me fez mais forte. A dor me ensinou a ser resiliente, a entender que a vida nem sempre segue o caminho que imaginamos, mas que isso não significa que não podemos encontrar nossa própria felicidade e paz. E, mais importante, que o amor pelos filhos, por mais tumultuado que seja o caminho, pode nos guiar em qualquer tempestade. E foi assim, depois de tantos altos e baixos, que eu consegui conquistar o que mais desejava: a felicidade dos meus filhos e a minha paz interior. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais conteúdos emocionantes e histórias reais como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhar com seus amigos. E, por favor, deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que achou dessa história. Vamos conversar. Quero saber a sua opinião. Estamos todos juntos nessa jornada de vida, e seus comentários fazem toda a diferença.